existiram pensadores, né, antigos que eles diziam o seguinte: a música ela move a cultura ela move o meio em que uma nação está enraizada. Se você pega um país hoje como o Brasil, quais são as músicas que tocam hoje no Brasil? A gente vai ver. Agora falando de músico mesmo, né, de músico para músico, e a gente vai abrir essa discussão aqui. O Rigno, quando quiser me interromper, você também, quando quiser me interromper, pode me interromper. Né? Você vê o que é que se toca hoje no Brasil? Forró sertanejo, né? O funk, que de funk não tem nada. Né? A sofrência. Eles chamam de funk, mas não é bem funk. Né? É um negócio aí, enfim. Porque o funk mesmo que a gente vai ver é aquele... por exemplo, que é tocado lá nos Estados Unidos por cantores como Michael Jackson, não é? Vai me lembrando aí, Davi. Os caras do... Wonder e tal. Entendeu? São músicos extremamente conceituados, né? Então, tipo, pegaram um estilo musical e jogaram aqui no Brasil e disseram, isso aqui é funk, quando na verdade não é. Mas você vai ver que as músicas, elas, assim, de uma forma muito... muito clara, de forma generalizada, de forma global, falando do Brasil, né? De forma global, de forma muito acentuada, o que a gente vê o que é que as letras falam: apologia ao crime, droga, prostituição, não é? Como você falou, a questão da sofrência, traição, né? As músicas dentro do Brasil, hoje, de uma forma, assim como eu falei, de uma forma geral, elas falam disso. Desculpa interrompendo, eu lembro de um texto chamado O Povo Perece por Falta, né, do Conhecimento. E isso me faz lembrar do Pastor Luiz, novamente. Meu pastor. Pastor Luiz está sendo muito citado aqui hoje. É porque ele é um ancião, ele é um mestre. Então, ele fala, você já com certeza já viu ele ministrar na congregação e falar assim: olha, vocês são mestres e doutores. E puxando o gancho sobre a questão de ser músico, não ser profissão. Eu vivenciei muitos músicos no meio cristão, nascer berço cristão, viver uma vida de dedicação aos estudos, né, musicais e tal, e não ter sido ensinado a ter uma qualificação profissional. Então, tipo, o jovem, ele, né, sendo sustentado pelos pais ainda, viver com os pais, eles se dedicaram muito ao estudo musical e não tiveram ensinamento, né, tiveram alguém para instruir eles. Olha, você precisa ter uma qualificação profissional. Então, divida o seu estudo entre música e uma qualificação profissional. Não tiveram isso. Eu falo porque eu vivenciei muito. E hoje, eles precisam construir família, precisam, né, ter os seus próprios materiais, ter sua vida, ter seu próprio lazer e tudo mais, e não tem uma qualificação profissional, vão trabalhar onde? Se a única coisa que eles estudaram foi música. E aí que entra a questão, né, de saber se a igreja pode contribuir e ajudar justamente essas pessoas que estão dentro da igreja. Se você passa o tempo todo, se você passa o tempo todo trabalhando para a igreja, estudando música, é fundamental que as lideranças, os líderes enxerguem isso como ele separou literalmente para voltar. Então, nada mais justo do que a gente ajudar ele financeiramente. Sim, eu concordo, eu acho isso interessante. Agora, tem outra questão também, porque, na verdade, nós, como cristãos, estamos no altar voluntariamente. Né, tem essa questão. Então, tem dificuldade de entender sobre isso, de Mas se abordar sobre isso. Não tem como você constituir família sem receber dinheiro. Não tem. Não tem. Então, se eu não me qualifiquei, se o músico cristão ele não foi ensinado, é por isso que eu falo no meu pastor Luiz, ele ensina a igreja a se qualificar, a ter um estudo, ter um conhecimento sobre não só, né, o evangelho, mas sim sobre um contexto geral de vida. Para quando a gente precisar, né, ter um dinheiro, a gente ser um abençoador não só para a gente, mas para as pessoas que estão também ali ao nosso redor. Né? E eu penso desse jeito, eu tenho essa visão que se, tipo, eu sou líder da congregação e eu vejo que
O meu músico é literalmente separado pro altar. Por que eu digo isso? Porque eu já tive em outras igrejas em São Paulo, entendeu? E eu vejo que lá é literalmente o músico é separado pro altar. Separado pro altar, para tirar todas as músicas. Pô, os caras vivem disso, o cara vive estudando para isso, para se tornar músico. Sim. A gente vê um testemunho muito forte, é o de Cacau Santos, né? Que por doutrina demais, eu digo isso, porque ele estava passando dificuldade financeira, ele não tinha de onde tirar o financeiro dele, ele acabou indo fazer um trabalho no secular e foi criticado por isso. Acabou ferindo, afastando ele do altar da casa de Deus, né? Graças a Deus e à misericórdia de Deus, ele conseguiu retornar e hoje ele está firme. Graças a Deus. Mas se você for analisar o percurso, por doutrinas, por falta de sabedoria também, né, acabou afastando e poderia ter perdido uma ovelha, uma Sim. pessoa. Você vê como é um assunto extremamente delicado. Muito. Né? Cara, isso aqui é Polêmico, né? Como você fala. Vamos lá. Veja bem, falando sobre o Cacau Santos. O Cacau Santos, todas as vezes que ele vai para o workshop dele, ele deixa muito claro que ele não é uma questão de renúncia da parte dele. Ele não faz secular. Ele não faz. É um dos poucos músicos cristãos evangélicos que ele chega e fala, e ele já falou, eu faço prova mesmo. Né? Até aqui Deus ele tem me abençoado. Né? Não vou dizer que vou virar as costas para isso, porque algum dia eu posso depender, como ele fala. Sim. Mas enquanto eu não depender, eu não tenho por que fazer. Né? Então, assim, entra dois lados da história. Né? Como você falou, a questão da pessoa que não foi ensinada. Sim. Né? Que viveu ali tanto tempo dentro da casa do pai, da mãe, não foi ensinado, e aí termina indo para esse meio, para o meio secular. É muito difícil, não é, a gente falar a respeito disso, mas também não é tão difícil assim. Não é? É difícil partindo do princípio que, né, infelizmente, entra o agravante, como foi citado pelo Rigno. Né? Existem aquelas congregações que, infelizmente, né, de fato não ajudam, sequer com combustível, doação de instrumento ou troca de cordas, enfim. Não estou aqui para julgar a respeito disso, mas estou falando do que de fato acontece. Não é? E existem músicos que se frustram por conta disso e que se esquecem daquilo que você falou. O cara está no altar por quê? Verdade. Ele está ali prestando um serviço de forma voluntária. Não é? É também o meu ponto de vista. Não é? E eu penso da seguinte forma, eu sou um pouco rígido com relação a isso. Se você não tem condição de ser músico de igreja, não seja. Não é? Se você quer seguir, não é? Aí de novo entra a minha opinião, se você quer seguir por esse caminho, siga, não é? Mas deixe clara as suas convicções e que isso não fira, não é? O meio no qual você vive com relação, no caso, à igreja. Não é? Porque, infelizmente, né, a pessoa que exerce, não é isso, ela quer provar a todo custo que ela não está errada. E assim como aquele que não vive também quer provar a todo custo que aquela pessoa está errada. Complicado. Puxando o gancho sobre o Cacau que você falou, eu vi também nas conversações dele que ele não julga ninguém. Sim. Mas atualmente ele não faz. Sim. Mas se você faz, você tem que ter certeza do que você está fazendo. E se você é forte o suficiente para se manter, né? Nesse perfil aí. É complicado mesmo. É muito complicado. E ainda tem um outro ponto também, né? Não discordando de Rigno, mas sim, falando também. Né? Eu morei em São Paulo, né? Eu já tive 2 estadias em São Paulo. Né? E a última foi uma experiência extremamente ruim. Né? Se você me perguntar, tenho vontade, não faço questão nenhuma, né, de morar em São Paulo. Nenhuma. Não por conta das pessoas e tal, mas, sei lá, é diferente da Bahia. Só por isso, sabe? E assim, como eu falei, não é por causa das pessoas, nem por conta do ambiente, nem do estado em si, mas é porque
quando você cria raízes, sabe, no seu estado, na sua cidade, é difícil de você cortar isso, sabe? Eu amo demais onde eu vivo, onde eu moro, sabe? Enfim, né? Mas falando de São Paulo, né? Eu via músicos que de fato, né, estavam tocando dentro da igreja, mas que também iam fazer secular. Né? Lá tem muito disso também, sabe? E aí você me pergunta, é errado, é certo, tal, etc. Eu tenho a minha opinião, né? E a minha opinião eu acho que é errado. Né? Eu acho que é errado. Everson, você vai puxar algum versículo bíblico que prova aqui? Tá? Não, não vou fazer isso. Né? Mas o Everson, né? O Everson, assim, com as suas experiências de 20 e tantos anos dentro da igreja, conhecimento que eu tenho, os ideais, o que eu penso a respeito de santidade, de Bíblia, as coisas eclesiásticas, eu acho errado. Né? Everson, se você dependesse disso para você viver disso, cara, eu faria qualquer outra coisa menos isso. Por que você está falando isso, Everson? Porque o Everson é fraco. Não é? Você se influenciaria, Everson, por esse meio? Eu não vou dizer que não e nem vou dizer que sim, porque eu não sei. Né? Eu conheço os meus limites. Para e pensa, cara. Você, músico, tá ali num show, né? Você vai ver, sei lá, você tá ali tocando numa banda, né? Você é o guitarrista de uma banda, pegando aqui meu exemplo. Você é o guitarrista de uma banda. Guitarrista e baterista e vocalista são os caras mais assediados, né? Você tá ali tocando numa banda, fazendo um show de rock ali, vamos colocar lá em cima, no alto do alto, sabe? No ápice. Você tá ali no Rock in Rio, tocando numa banda, vou pegar aqui sei lá, a maior banda de rock da atualidade, fazendo show, largando escala em cima de escala, solando, as menininhas ali, aquela coisa toda. E aí você vai pro camarim e chega lá, tá ali o vocalista usando uma droga, não é? O baterista com 3, 4 mulheres ali do lado dele, né? E aí, como é que você fica? Não é? Às vezes o meio, a maior parte das vezes, essa é a verdade, o meio termina corrompendo a pessoa, né? A pessoa ela vai ali aos poucos se degradando, por mais que ela diga, isso aqui não me afeta, infelizmente afeta, né? Aí você vê também, né? Eu já cansei de ver, existem as exceções, eu não estou generalizando, existem as exceções, mas você vê um determinado músico que faz, né, as questões de secular, às vezes chega, sobe no altar e, sei lá, o cara tá ali só cantando, não tá ministrando, sabe? Enfim, sabe? Essa é a minha opinião.